Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite diferente, uma segunda-feira, a gente começando aqui com o podcast. Temos agora 26 graus aqui em Natal, sensação térmica de 26 graus. Previsão de chuva muito leve, lá para as 11 da noite, talvez 1 da manhã e no máximo 11 da manhã, amanhã. E depois nada mais de chuva, se Deus quiser, porque anda esfriando muito aqui em Natal. Hoje nós tivemos aí rajadas de vento na casa de 41 km por hora. Já dá para fazer um estrago. Quem andou na rua aí pelo fim da tarde deve ter sentido um friozinho por causa disso. Agora os ventos estão aí na casa dos 22 km, rajadas de 24, então dá para levar, porque isso é o normal daqui de Natal. Bom, hoje chegando então com esse tema, o vício e a visibilidade, acho que todo mundo viu aí, essa semana saíram alguns estudos a respeito de um vício, eu vou já dizer qual. Todos os veículos de comunicação abordaram esse assunto na semana passada. Eu terminei não conseguindo fazer o podcast, estava viajando, não deu mesmo para montar o podcast na sexta, então ficou para a gente falar aqui hoje. Mas quando a gente fala de vício, vem logo à cabeça cigarro, álcool, drogas ilícitas. Pouca gente consegue associar esse termo vício a algo tão presente no nosso dia a dia e aparentemente tão inofensivo quanto o açúcar. Na verdade, o que apareceu nesses estudos foi que esse danadinho é sim viciante e é sim ruim para a saúde. Sobre esse vício do açúcar, acho que eu até já comentei aqui em outros podcasts que eu, por exemplo, há épocas que identifico em mim até alguns sinais de abstinência do vício. Dá aquela vontade, olha, quem cria aquele hábito horroroso de comer um docinho após o almoço, sofre bastante quando termina o almoço que não pode comer o doce. Olha, eu vou dizer, se for uma mulher, especialmente na TPM, é capaz de matar um para conseguir o doce. A gente tem que se virar com uma pastilhinha, alguma coisa menor que não tem açúcar, para pelo menos enganar. Mas que dá uma vontade louca mesmo, dá. Então a gente nunca consegue associar vício, algo viciante, uma droga, né, ao açúcar, mas ele é sim um problema. Até aquele escritor israelense que está com tudo agora aí, vários livros na lista dos mais vendidos, inclusive o mais recente, que é Homo Deus, uma breve história do amanhã. O escritor israelense Yuval Noah Harari, ele nesse livro ele trata, em geral, de todas as formas como a humanidade se autodestrói. E é claro que dentre os temas que ele utiliza lá, que ele aborda como a autodestruição da humanidade, ele aponta o açúcar. E ele chega a falar, ele afirma no seu livro que o açúcar tornou-se mais perigoso que a pólvora, pois 1,5 milhão de pessoas morrem de diabetes ao ano. Na verdade, acho que a gente tem que fazer uma correção nessa citação dele, porque as pessoas não morrem de diabetes, morrem de complicações que a diabetes traz. Você tem problema de circulação, passa a ter problema de pressão alta, sofre com AVC, sofre com infarto. Tudo que não presta, a diabetes vai trazendo aos poucos a você, vai dando problema de circulação nas extremidades. Tem gente que chega a perder membros. Então, o mundo está acordando agora para o perigo que representa o açúcar e acordando agora para o perigo que representa a diabetes, que é uma das suas consequências assim mais prementes. Bom, então na semana passada, esse estudo, que na verdade é da University College London, que é uma universidade britânica,
Ele foi publicado na Scientific Reports e saiu em todos os veículos de comunicação do mundo. Todo mundo falando dessa revolução que foi essa descoberta de que o açúcar está associado a problemas mentais. Aliás, o consumo excessivo de açúcar a longo prazo está associado a problemas mentais como ansiedade e depressão, especialmente entre os homens. Apesar desse estudo ter encontrado o que eles chamam de achado, esse achado científico de que o consumo alto de açúcar a longo prazo traz esses problemas para homens, há vários estudos que associam também esse consumo excessivo à depressão, especificamente depressão nas mulheres. Mas nesse estudo, não, por algum motivo, não conseguiu chegar a esse número em relação às mulheres, mas entre os homens, sim. E o que é que houve de revolução, então, nesse estudo? É porque até então se conhecia essa associação entre açúcar e depressão. Onde havia um grande consumo de açúcar, havia os sinais de depressão, de ansiedade e outras coisas mais. Mas ninguém sabia o que é que causava o quê. Qual era a causa, qual era a consequência. Será que você em depressão não passava a consumir mais açúcar, né? O seu organismo passava a pedir um consumo excessivo de açúcar? Ou será que por você fazer um consumo excessivo de açúcar, você passava a desenvolver uma depressão? Então, esse estudo que revolucionou isso, ele acompanhou durante 22 anos, vê que é um tempo longo, mais de 2 décadas, 8.087 britânicos de idades entre 39 e 83 anos. E o que é que se descobriu? Que em 1/3 dos homens, que era justamente o grupo de maior consumo de açúcar, houve alta de 23% de problemas mentais após 5 anos do estudo lá. Quando eles começaram já, quer dizer, passaram 22 anos, com apenas 5 anos eles já identificaram isso em 1/3 dos homens. E mais, esse aumento do consumo relacionado aos problemas mentais, depressão, ansiedade, etc., ele vinha independente do homem apresentar obesidade, apresentar outros comportamentos ruins relacionados à saúde, independente do restante da dieta, independente de outros fatores sociodemográficos. Então, o único elo entre esses homens que apresentaram esses problemas mentais era essa alta incidência de 23% de problemas mentais após 5 anos, foi identificada como o único ponto em comum o maior consumo de açúcar. Então, finalmente, um estudo conseguiu apontar que não é a depressão que causa o aumento do consumo do açúcar, mas sim o aumento do consumo do açúcar que provoca a depressão, a ansiedade, etc. Aí, essa dieta deles era analisada assim, 15 itens. Dentre eles, se eles consumiam refrigerante, suco industrializado, doce, bolo, biscoito e açúcar adicionado ao café. E o que é que se considerou esse consumo alto, então, desse grupo aí, do 1/3 dos homens? Alto para os homens era acima de 67 gramas de açúcar por dia. E para as mulheres, acima de 50 gramas de açúcar por dia. A Organização Mundial de Saúde diz que o máximo de consumo por dia de açúcar deve ser 50 gramas por dia, mas a recomendação é que ninguém ultrapasse 25 gramas de açúcar por dia. Então, veja aí que o pessoal botou para quebrar. Se a recomendação é não ultrapassar 25 gramas e o povo consumiu, esses homens principalmente consumiram acima de 67 gramas, então foi quase que mais de 3 vezes o consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O que mais o estudo? Não se sabe o porquê desse consumo excessivo de açúcar causar esses problemas mentais. Mas uma das possibilidades apontadas é que o açúcar reduz os níveis de um chamado fator neurotrófico derivado do cérebro. Não me perguntem o que é isso, eu só sei que em inglês a sigla é B de bola, D de dado, NF. E esse fator neurotrófico derivado do cérebro, ele é uma espécie de facilitador da atrofia do hipocampo em caso de depressão. Então,
muito provavelmente esse açúcar termina reduzindo esse facilitador e aí já se viu, né? Depressão na cabeça. E aí, por que a gente tem que falar disso? Porque as pessoas não associam que açúcar é uma coisa ruim. Vocês imaginem que a gente vai para uma festa de aniversário de criança, o prato principal do negócio servido é doce, é açúcar, é bolo, é brigadeiro, é sorvete, é picolé, vem uma lancheirinha carregada de pirulitos, confeitos, chocolates. Então, o negócio é incentivado desde muito cedo e é extremamente não saudável. Como eu falei no começo, há uma crise de abstinência grande mesmo. Eu digo porque eu venho lutando aí para cortar esse consumo de açúcar. Minha mãe é diabética, então, de certa forma, eu já estava habituada a um consumo mais leve de açúcar. Mas não tem isso não, viu? Quando a pessoa quer mesmo, come mesmo e acabou. Mas agora ameaçada, porque agora eu estou pré-diabética, agora eu tô vendo como é difícil. Primeiro, difícil de encontrar opções sem açúcar. Talvez vocês não saibam, mas até a desgraça do pão integral tem açúcar dentro. Você precisa procurar no supermercado aquelas opções lá que são vendidas tipo pão de forma, que tenham escrito 0% açúcar ou 0% adição de açúcar ou sem adição de açúcares, porque todos os pães, mesmo aquele gostinho salgadinho, gostosinho, todos os pães, pão francês, por exemplo, leva açúcar na massa. Então, aquela torrada integral, balduco, por exemplo, para citar uma aqui que é famosa, que tem grãos, multigrãos, não sei quem, integral, tem até as outras que não são também. A integral tem açúcar. Vocês imaginem aí como é difícil você se livrar do danado. Se você procurar uma mostarda para colocar em alguma coisa, a mostarda tem açúcar. Você tem que ir catando lá no supermercado, na seção de diet, light, aqui não tem açúcar. Ainda tem isso. Nem sempre o produto diet é sem açúcar. Então você tem que correr, e o produto light principalmente, você tem que correr para ler as letrinhas. Eu passei por isso com o iogurte grego, eu acho que era da Danone, que dizia que era o iogurte light. E eu comecei a ler no início, lá ele tinha aspartame, não sei o que. Quando eu vi aspartame, eu vi, tem aspartame, não tem açúcar. Quando eu cheguei em casa um belo dia comendo lá o iogurte, né? E comecei a ler o rótulo inteiro, que eu não tinha lido, descobri lá pro fim que o bicho levava açúcar. Olha só o risco. Por exemplo, que uma pessoa como mamãe que já tem diabetes mesmo, corre com um produto que você não leia o rótulo completo. Você imagina que não tem açúcar e o danadinho tem. É super complicado. Então, preciso ficar atento. Só quem realmente batalha para comer coisas sem açúcar sabe que é uma luta inglória, porque quase tudo, mesmo as coisas mais salgadas, levam em sua composição açúcar. Por exemplo, um copo de refrigerante. Refrigerante todo mundo sabe que leva açúcar, mas dizem que para ele ficar com aquele sabor que a gente aguenta tomar, porque aquilo é uma mistura de aditivos que devem ter um sabor horroroso, mas que a gente acha delicioso. Para ele chegar naquele sabor, uma colher ou um copo de refrigerante levaria 8 colheres de sopa. Quer dizer, você não adoça um suco que você tome com 8 colheres de sopa de açúcar. Mas aquele refrigerante, então, que você toma, tem aquilo ali dentro e você nem percebe. Ele não tem esse sabor doce todo. Então, é bastante complicado. Tem que pesquisar, tem que ler rótulo. Mesmo o produto diet, às vezes, tem açúcar na composição. E a gente, então, tá aí jogado aos leões nesse assunto, porque agora descobrimos seriamente que o consumo excessivo de açúcar pode provocar problemas mentais graves até, como ansiedade e depressão. Aliás, falando nisso, e aí vai o tema da visibilidade, eu tô aqui com uma Veja da semana passada, não, é a dessa semana? Não, semana passada, 2 de agosto. E ela traz uma reportagem lá sobre depressão, determinada
um determinado medicamento que vai ser lançado, mas eu não quero nem falar do medicamento, o que me importa são os números. Segundo a reportagem traz aqui, 4,4% da população mundial sofre de depressão. Isso seriam 330 milhões de pessoas. E aqui no Brasil a incidência ainda é maior, são 6%, o que equivale a 12 milhões de pessoas. Entre homens e mulheres, normalmente mais mulheres sofrem de depressão do que os homens. É uma grande população com depressão. E aí, quando a gente diz depressão, isso tem uma gama variada de intensidade. Vai desde a leve até a gravíssima. Então, é muita coisa que entra aí no espectro desse nome depressão. E lá na reportagem, ela abre a reportagem, a Veja, com uma definição bem interessante que foi dada pelo ator e cineasta britânico Stephen Fry sobre a depressão. Ele diz, se você conhece alguém que esteja deprimido, por favor, nunca lhe pergunte o porquê. A depressão não é uma resposta simples para uma situação ruim. A depressão é apenas como o clima. E, de fato, toda vez que eu vejo alguns estudos sobre depressão, falando como se deve lidar, o que mais mata, vamos dizer assim, alguém com depressão, o que piora a situação, é aquele povo que chega do lado e diz assim, você não tem motivo nenhum para estar em depressão, pronto, acabou, a pessoa se afunda mais ainda, porque realmente, se a gente for atrás de uma motivação sociológica, de fator assim, de uma tristeza motivada por um rompimento de relacionamento amoroso, alguma coisa assim, não existe. A depressão é uma doença, ela aproveita às vezes uma situação dessa para se instalar. Mas a pessoa tá triste, quer desaparecer do mundo e não sabe nem por quê. Só acha que é um peso no mundo. Isso aqui, claro, que é um resumo bem de uma pessoa leiga, mas que se interessa muito pelo assunto desde o tempo de faculdade, que quando eu pude pagar lá medicina legal, corri para essas, pelo menos na parte que cabia de doenças mentais, de vícios, etc. Então, corri para essa parte para ver se entendia um pouco mais, porque tem uma influência enorme no direito isso. E a gente, às vezes, despreza. Então, eu até, acho que umas 2 semanas, mais ou menos, tive a oportunidade de conversar com uma psiquiatra que é bem renomada aqui em Natal. Não vou dizer o nome, até porque ela me passou, assim, um caso, mais ou menos, que ela tinha acompanhado. E a gente estava conversando justamente sobre visibilidade. A importância das doenças mentais serem mais conhecidas, mais debatidas, mais desmistificadas, porque as pessoas ainda têm aquela ideia de que doente mental é aquele que rasga a roupa, vai pro meio da rua gritando que é Deus, e tem que ser internado, e vai tomar um remédio tarja preta, ou vai levar choque na cabeça, e que psiquiatra é médico de louco, essas coisas todas que a gente aprende com um mito mesmo da doença mental e 90% dos casos isso passa muito longe da realidade. As pessoas que têm alguma doença mental normalmente têm o absoluto controle da sua vida, é um determinado aspecto que faz a diferença e que deturpa um pouco a realidade. E, por exemplo, no caso do consumo mais excessivo de açúcar, a gente tem a ansiedade, aquela ansiedade que lhe impede de fazer as coisas, do tanto que você se antecipa e vive no futuro em vez de viver o presente. Dizem até que a depressão é você viver no passado. Acho que não chega a isso. É você realmente querer desaparecer. Então, eu acho que falta, apesar de ter melhorado muito, ainda falta muita visibilidade para essas doenças mentais, para que as pessoas consigam se tratar cada vez mais cedo. Por exemplo, uma pessoa que tem um surto de esquizofrenia, que pode dar com qualquer doença mental, não necessariamente a esquizofrenia, você pode ter um surto esquizofrênico relacionado a outras doenças, exatamente como a gente tem febre em várias doenças, você não tem febre só quando tem gripe, ou só quando tem dor de garganta, uma garganta inflamada, não, a febre aparece quase que em todos, então um surto seria mais ou menos isso. Quando você consegue perceber isso de início e tratar logo lá no início, as sequelas são quase nenhuma. Você consegue viver uma vida normal, fazer seu tratamento normal e aquilo não vai ter nenhuma consequência. Em compensação, se não há esse conhecimento de início e você
tem a repetição de surtos, eles vão ficando cada vez mais duradouros e vão se instalar de uma forma que mesmo que você faça uso de medicação, faça o tratamento adequado, ele não vai embora mais completamente, vai ficar alguma sequela ali. Então, olha a importância de se saber que se tem um problema mental cedo, né? E tratar isso cedo, porque tem solução. Aí eu conversando com essa psiquiatra, ela até me falou de um caso, obviamente sem dizer nomes, porque a ética não permite, de um adolescente que tinha a certeza de que era um enviado de Deus e ele precisava pregar a palavra de Deus e que para que aquilo ele conseguisse a missão dele, ele não podia nem se alimentar, nem beber nada, porque Deus ia prover tudo para ele. Então, até a saliva dele ele botava para fora, para vocês terem uma ideia da situação grotesca. E ele andava sem roupa, porque ele não podia ter nada no corpo, para pregar, então, a palavra de Deus apenas com a Bíblia na mão. E, graças a Deus, a família entendeu rapidamente que ele precisava de tratamento. Nesse caso, foi necessária até uma internação. Mas, para se ter uma ideia de como tudo quando é cedo tem solução, ele ficou, após a internação, muito bem. Fez uso de medicamento ainda um tempo e depois ficou absolutamente normal, sem problema algum, sem sequela. Então, eu conversava exatamente a respeito dessa visibilidade, porque tem tanta doença que a gente nunca ouviu falar e as mentais, então, giram muito em torno desse mito de que todo mundo é doido e tem que ser internado e psiquiatra é médico de louco, que às vezes você tá com um sintoma ali bem no início e não vai resolver porque pensa que não é louco, então não é para resolver. Então isso é bastante complicado. Agora, então, com esse chamamento, vamos dizer assim, dessas pesquisas mostrando que o açúcar é causador de problemas mentais, de depressão, de ansiedade, e a gente com essa consciência de que o açúcar está no nosso dia a dia desde muito cedo, é preciso, então, ter essa noção de que, às vezes, aquela vontade de desaparecer do mundo sem motivo nenhum não é só uma tristeza porque tirou uma nota ruim na escola ou algo do gênero. É uma coisa mais grave, precisa ser investigada. Eu estou até aqui com a tabelinha acho que é a Tribuna do Norte, publicou uma tabelinha do que é que o açúcar faz no organismo. Aí tem aqui, ó, no cérebro, vamos lá, o que é que acontece? Na presença de açúcar, a presença de açúcar, né, provoca sinais nervosos e libera serotonina, que é o hormônio que dá aquela sensação de prazer. E aí já viu, né? Comeu açúcar, liberou serotonina, sensação de prazer, você cria aquele ciclo que não consegue romper. E aí tome açúcar para sentir uma sensação de bem-estar, de prazer, açúcar de novo, e aí está criada a dependência. Pâncreas, assim que você come não só açúcar, qualquer outra comida, você vai comer, o pâncreas libera insulina. Que essa insulina, que é o hormônio que auxilia a entrada de glicose nas células. A insulina, ela quebra a glicose. Mas se você come muito açúcar, a insulina, então, começa a ser pouca. Ela começa a ser solicitada em maior quantidade e você começa, então, a ganhar peso, porque vai desenvolvendo uma resistência à insulina. E é isso que leva à diabetes. Eu não sei nem quais são os números corretos de insulina, mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, de por que eu estou pré-diabética, eu me lembro aqui que a gente fez um exame aqui em casa, todo mundo, né, do nível de insulina, não de glicose no sangue. O meu era o dobro, por exemplo, da insulina de Janaína em jejum e muito mais do que o dobro depois de comer. Então, ainda não estou diabética, imagine quem é, né? O negócio é ainda pior. O que mais? Fígado. O fígado é quem armazena a glicose. Então, se você começa a ingerir em excesso a glicose, essa glicose ela é transformada em gordura e lá ficam as reservas de gordura no fígado, causando também aumento de peso. Acho que quase todo mundo hoje sofre desse danado da gordura no fígado. Eu até esqueci como é o nome, esteatose hepática, né? De algum grau, leve, moderada, né? Acho que quase todo mundo hoje em dia sofre disso.
E é claro que os dentes também sofrem com açúcar, porque as bactérias se alimentam dele, produzem um ácido que destrói o dente e toma cárie. Então, além de comer muito açúcar e engordar, você ainda vai gastar muito dinheiro com tratamento de dentista, porque dentista é caro, viu? Não é mole não. Esse pessoal estuda muito na faculdade, tem um trabalho sério de comprar equipamentos modernos, as novas técnicas, que todo mundo quer sofrer menos e ficar com os dentes cada vez mais bonitos, mas é caro para danado. Então, além de tudo, vai cair aí no seu bolso o custo desse açúcar em excesso por causa dos seus dentes. Então, é muita coisa, minha gente. Além dessas questões de diabetes, etc., agora a gente ainda está sabendo que causa ansiedade e depressão. Então, vamos começar um movimento urgente de reduzir o açúcar. E eu vou dizer a vocês, não é fácil. Se você resolver amanhã não consumir mais açúcar nenhum, quando chegar perto da hora do almoço, você já está olhando diferente para os doces, querendo atacar. Porque dá mesmo uma vontade louca de partir para cima desses docinhos. Quem quer partir aí para adoçante, eu recomendo sucralose. Já se descobriu que é o mais aproximado do natural, pelo menos desses que a gente compra em líquido assim, né? O aspartame seria o segundo melhor. E o pior que tem é aquela danada da sacarina sódica, ciclamato, não sei o quê, porque eles elevam a pressão. Mas existem outras alternativas aí. Eu nem sei se é recomendado para diabético, estévia. Já ouvi falar no xilitol, mas nunca usei também. Mas sucralose, ultimamente, é um dos melhores para o consumo, porque ele é derivado da cana-de-açúcar. Então, teria menos problemas, digamos assim. Mas, realmente, é uma questão de hábito. O ideal é você cortar o açúcar. Você se acostumar a nem usar o adoçante. A boa notícia é o seguinte, depois assim, de uns 5, 6, 7 dias, você passa a não sentir mais falta do açúcar. E quando for comer uma coisa doce, você vai estranhar demais, vai achar tão doce que não vai aguentar comer como comia antes. Até chocolate, se você partir para o diet, de início, claro, você vai estranhar um pouco, mas é muito pouco. Hoje em dia os produtos diet são realmente de primeira qualidade, inclusive quanto ao sabor. Tem tudo diet, né? Tem biscoito, tem o que você imaginar, tem diet hoje disponível no mercado. E depois que você come um diet, aí vai comer um normal, você acha muito doce, abusado, quer passar longe. Mas fica então aí essa dica. Não vamos produzir mais problemas mentais do que já temos. Em relação, tá aí o número, né? Em relação só à depressão, não estamos falando aqui de ansiedade, esquizofrenia, nenhuma outra coisa. Nós temos 12 milhões de pessoas no Brasil depressivas, então um número grande. E agora, sabendo que o açúcar tem grande contribuição nisso, vamos começar a olhar melhor para esse consumo de açúcar, até para ficar com a barriguinha melhor. Ninguém ficar com a cinturinha de ovo, que é o que está rolando aí, uma epidemia de obesidade. E também não mexer muito com a cabeça. Já basta que a gente vive uma vida muito estressada. Já tem muita coisa para causar problema mental. Imagine a gente contribuir com o consumo de açúcar em excesso, não é verdade? Bom, hoje não vai ter dica de programação, porque segunda-feira acho que ninguém está nem no pique de sair para algum canto. Mas certamente quem procurar aí nos sites vai ter programação de cinema. Quarta-feira é o dia especial de cinema para isso. Nós temos muitos bares em Natal que tem música ao vivo. Hoje não, segunda-feira parece que é o dia da morte aqui em Natal, fecha tudo. Mas a partir de amanhã a programação segue bem. Mas já vou puxar a sardinha pro meu lado. Domingo, 16 horas, Dia dos Pais, tem um jogaço, jogo assim, coração na mão, todos os clichês possíveis. Jogador com o coração na ponta da chuteira, torcedor com o coração na mão. O América vai disputar o acesso para a Série C no domingo com a Juazeirense, com a obrigação de vencer de 4-0. 3-0 a partida vai para os pênaltis. Então, promessa de muita, mas muita emoção mesmo. Domingo, a partir das 16 horas, na Arena das Dunas. E quem quiser comprar ingresso ainda com preço mais reduzido ou menos alto, tem que aproveitar o dia de amanhã. Hoje e amanhã, aí lojas, pelo que eu me lembro, as lojas Sport Master dentro dos shoppings vendem
O Pittsburgh da Prudente de Moraes vende. Quem quiser comprar pelo site pode, mas tem um acréscimo de 10%. Então os ingressos estão custando aí para o setor sul R$ 40 e R$ 20, 40 inteira, 20 e meia. Setor leste 50 e 25 e o setor prêmio 70 e 35. Quem deixar para comprar da quarta em diante já vai comprar mais caro. Setor sul passa a ser 50 e 25, setor leste passa a ser 60 e 30 e o setor prêmio passa a ser 80 e 40. Não deixem para a última hora, vai dar muita gente. É o jogo do ano pro América, como eu disse, é coração na ponta da boca, da chuteira, da mão, né? Vai ficar todo mundo nessa emoção no domingo. E se Deus quiser, o América vai fazer mais uma daquelas viradas históricas, como a do Fluminense, que ainda está gravada aí na memória coletiva nacional, como a grande virada de um time, que o América tinha que golear o Fluminense lá no Maracanã, e fez isso no segundo tempo, depois de ter acabado o primeiro tempo perdendo de 2-1. Tinha perdido aqui de 3-0, botou 5-2 o Fluminense, de Fred, Cícero, lá no Maracanã. E acho que todo mundo lembra bem dessa história. O América vai tentar repetir isso aqui no domingo. Só que com essa vantagem, né? Dentro de casa tá 100%. Dentro de casa já ganhou de 3-0. Então, vamos mostrar que dá para subir no domingo. Bom, minha gente, é isso. Vou renovar o convite para os horários normais. Na sexta-feira, 7 da noite, nós vamos bater papo aqui sobre outros assuntos. E no domingo, 10 da manhã, coração na mão, preparação aí para o jogo do Mecão. Vamos ver o que aconteceu também com a ABC na Série B, que vai jogar aí nessa semana, lá no Paraná. E é isso, é bola pra frente. Espero vocês, então, na sexta, 7 da noite, ou no domingo, 10 da manhã. Até lá!